Fala galera, beleza? Aqui é o André do Sombras Elétricas e este é o Livros de Cinema. Trazendo para vocês mais uma obrazinha acadêmica. Gente, vamos estudar. Vamos estudar papo de CDF, né? Mas é isso aí. Bom, temos aqui o filme ensaio de Timothy Corrigan. Esta é uma obra recente. A edição original dela é de 2011. Esta tradução brasileira que eu tenho em mãos é de 2015. E enfim, o filme ensaio desde Montaigne e depois de Marqueur. Bom, este livro ele é muito importante, por quê? Porque ele está na crista da onda de muitos, né, de uma parte bem interessante dos estudos cinematográficos atuais. É o creme de la creme, é o top of the day, né, das discussões que estão rolando, tá? Esse gênero cinematográfico do filme ensaio, muita gente nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas muito por cima. É um negócio muito recente mesmo, que foi se desenvolvendo nos últimos anos, nos últimos, eu digo, 20 anos, menos até do que isso, tá? Então temos aí toda uma nova teoria de cinema aparecendo e crescendo cada vez mais, certo? Mas é importante a gente já ir se familiarizando e se conscientizando, né? Aqui, o nosso amigo Timothy Corrigan, professor norte-americano da Universidade do Texas, não, aqui, professor de estudos de cinema, inglês e história da arte da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Muito bem. O Corrigan, ele vai fazer, logicamente, uma definição do que é filme-ensaio, uma definição que é muito dele, tá? Outros autores contemporâneos que estão pensando, né, a respeito do filme-ensaio vão ter, logicamente, definições, estabelecer conceitos com algumas diferenças. Mas aqui a gente tem a linha do Corrigan. Ele vai definir, né, o que é o filme-ensaio e fazer um pequeno histórico, né, do filme ensaio ao longo aí dos 125 anos, mais ou menos, de história do cinema que a gente tem. Enfim, contar uma pequena história dos filmes ensaios e defender, logicamente, né? Defender a especificidade do filme ensaio. E esse eu acho que é o ponto mais interessante para a gente colocar aqui nesta apresentação, nesse comentário introdutório, que é o quê? Filme ensaio, gente, é diferente de documentário, tá? Muitas vezes a gente vê por aí críticos de cinema, né, apresentando filmes, lançamentos recentes de uma Agnes Varda, de filmes mais recentes de um Jean-Luc Godard, né, como documentários. Na verdade, não é documentário, é filme-ensaio. Existem grandes diferenças, tá? No geral, né, quais seriam essas grandes diferenças? Colocando aqui, assim, de maneira muito grosseira, muito por cima. Isso é só uma apresentação leve e breve, né, pretensamente. É o seguinte, documentário é uma reflexão fechada, é uma dissertação, tá? Com introdução, desenvolvimento, conclusão, com uma tese muito definida sendo colocada ali e defendida com argumentos. Ensaio não. Ensaio é um negócio mais leve. O Corrigan, inclusive, antes, né, de definir o que é filme-ensaio, ele vai definir o que é ensaio. Ensaio literário, ensaio como gênero literário, tá? Que vem lá do Michel de Montaigne, na França, século XVI, e chega até aqui no século XX com o Adorno, né? O famoso Adorno, filósofo da escola de Frankfurt, no seu livro, no seu ensaio, né? O ensaio como forma.
É uma das obras de referência a respeito do ensaio, que é ensaio. Tá? O Georg Lukács também escreveu sobre o ensaio na literatura. O Corrigan vai se aproveitar de todos os teóricos literários, filósofos que já pensaram a respeito do que é um ensaio escrito, para ajudar a definir um ensaio cinematográfico. E é isso, tá? Um aspecto fundamental do ensaio literário, que o filme-ensaio também vai ter, é esse jogo, essa brincadeira, essa pretensa espontaneidade, quase que infantil, de brincadeira infantil, tá? Uma reflexão leve, baseada assim na experiência, e isso é fundamental, tá? O ensaio e o filme-ensaio nascem da experiência do autor, tá? Da experiência de vida do autor em um espaço público, né? O ensaio trabalha muito a partir da dimensão do ser e estar no mundo. Então as vivências de um eu, de uma subjetividade dentro de uma sociedade, né? E esse choque, tá? O eu e o outro, a subjetividade e a objetividade do mundo. Desse choque nasce uma reflexão que é feita no calor do momento, das impressões, uma reflexão que é sim subjetiva, que não se preocupa com definições muito metodológicas, com metodologia científica, com hipótese, experimento, comprovação de teoria, nada disso. Ensaio é um negócio livre, leve, gostoso de se fazer, tá? É isso, é quase que uma brincadeira mesmo. Muito séria, lógico, tá? Mas sem aquela sisudez da metodologia científica das dissertações mais tradicionais, né? Então o filme-ensaio vai ter muito esse aspecto. Uma ideia na mão e... ia falar, uma ideia na mão e uma câmera na cabeça. Por que não? Enfim, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ou nem isso, ideia nenhuma na cabeça, só a câmera na mão mesmo. Liga a câmera e vai filmando aí o que acontece, entendeu? A gente sente muito esse clima nos filmes ensaios da nossa queridíssima e saudosa Agnes Varda, né? Principalmente nesse filme que acabou sendo o último, né, o penúltimo filme dela, o Visage Village, o Faces, Places, um filme lindo, bonito, sensível, tá? Um outro filme dela, que é Os Catadores e Eu, Le Glaneur e La Glaneuse, também muito tocante, muito feito assim com a câmera na mão e vamos sair pro mundo e vamos vivenciar as coisas, tá? É isso, o filme-ensaio tem um caráter poético muito forte, tá? Nesse sentido da espontaneidade, da subjetividade colocada no mundo, vivenciando e compartilhando ali na hora as impressões, certo? Essencialmente, filme-ensaio é isso. Grandes autores, né, grandes cineastas ensaístas, a Agnes Varda, o Jean-Luc Godard, principalmente, né, os filmes mais recentes do Godard, o Chris Marker, né, é também uma sumidade nos filmes ensaios. Chris Marker, que talvez a obra mais famosa dele seja o La Jetée, né, que não é propriamente um filme ensaio, mas enfim, a gente pode começar, para quem nunca viu Marquet, recomendo o La Jetée, né? Principalmente para quem já viu Os 12 Macacos, tá? Vejam La Jetée. Mas o Cartas da Sibéria, né? Cartas da Sibéria é um filme ensaio clássico do Chris Marker. E muitos outros, tá? Que a gente encontra aí. Enfim, vou ler aqui alguns trechos para vocês. Com muita frequência, os ensaios foram considerados excêntricos, um gênero degenerado, impossível, não muito sério e até mesmo perigoso. Para muitos frequentadores de cinemas, os filmes ensaio têm a confusa distinção de sugerir o objetivo de Jean-Luc Godard
de combinar o pessoal com a realidade. É isso que eu falei. Tá, o choque entre o eu e o mundo. Outras formas de escrita e produção cinematográfica obtêm certo respeito, associado ao valor privilegiado que possuem como práticas estéticas ou científicas. Né? Pensando nos tradicionais filmes de ficção, filmes narrativos, os feature films, né, de um lado, e os documentários, de outro. Filmes tese, filmes dissertativos, argumentativos. Já os ensaios, geralmente, são associados a atividades mundanas ou cotidianas, como dissertações escolares e comentários jornalísticos. A meio caminho da ficção e da não ficção, ou seja, os filmes ensaio não são exatamente filmes narrativos, ficcionais, mas também não são documentários. Olha que esquisito. Das reportagens jornalísticas e da autobiografia confessional, esse aspecto subjetivo, confessional, lírico até mesmo, é o que a gente vê muito nos filmes da queridíssima Agnes Varda. Dos documentários e do cinema experimental, cara, muitos filmes e ensaios têm um caráter de experimentalismo com a linguagem cinematográfica viajante, psicodélico. Chris Marker, a começar pelo La Jetée, né, que embora não possa ser classificado exatamente como filme ensaio, mas já está lá todo um experimentalismo ferrado. Eles são, primeiro, práticas que desfazem e refazem a forma cinematográfica. Perspectivas visuais, geografias públicas, organizações temporais e noções de verdade e juízo na complexidade da experiência. Ou seja, num filme ensaio, nada pode ser tomado como verdadeiro, como definitivo, como inquestionável. Por quê? Porque a experiência coloca tudo em dúvida. Porque a experiência transforma tudo, porque a experiência é sempre fluida, porque o mundo se transforma, o tempo não para, tá? As coisas se misturam muito. A realidade da experiência, do mundo, da história, do jogo de forças políticas, enfim, tudo, tá? Todo o turbilhão de movimentações do mundo sempre está sempre colocando em dúvida as verdades objetivas, supostamente, científicas, tá? Claro que com isso não é para cair em conspiracionismos baratos, mas, enfim, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. O mundo e a vida vão sempre muito além de teorias fechadas, prontas, que se supõem eternas, certo? E o ensaio literário e o filme-ensaio cinematográfico vão trabalhar muito com esse tipo de questionamento. Muito bem. Assim, este estudo almeja explorar mais exatamente o ensaístico no cinema e através do cinema. E nele, o ensaístico indica um tipo de encontro entre o eu e o domínio público. Um encontro que mede os limites e possibilidades de cada um como atividade conceitual. Presente em muitas e diferentes formas artísticas e materiais, além do filme-ensaio, o ensaístico executa uma apresentação performativa do eu como uma espécie de autonegação em que estruturas narrativas ou experimentais são subsumidas no processo do pensamento por meio de uma experiência pública. Nesse sentido maior, o filme-ensaio torna-se mais importante na identificação de uma prática que renegocia pressupostos a respeito da objetividade documentária, da epistemologia narrativa e da expressividade autoral dentro do contexto determinante da heterogeneidade instável de tempo e lugar. Então é isso, né? O ensaio é uma forma que pensa, né?
o cinema entendido como uma forma de pensamento. Godard já colocou isso, tá? Um pensamento especificamente cinematográfico. Né? O cinema que pensa. Pensar através do cinema. Ok? E é isso. Esse trechinho é muito importante, né? Justamente para a gente não cair naqueles conceitos estanques, exclusivistas, dogmáticos, né? Olha, filme ensaio é isso. Tudo que não for exatamente desse jeito não é filme ensaio, né? De querer dividir, classificar demais as coisas. Não. Né? Existem, é claro, os filmes ensaios propriamente ditos, mas para além dessa categoria existe o ensaístico, né? Que de acordo com Corrigan são características que muitos filmes possuem. Tá? Não apenas filmes ensaio, não apenas filmes documentários ou filmes narrativos. Tá? O ensaístico é algo que perpassa. Daí ele vai falar, por exemplo, aqui no livro, dos filmes do Terence Malick. Né? Pensa no Além da Linha Vermelha. Pensa principalmente no Árvore, a Árvore da Vida. São filmes de ficção. São filmes basicamente narrativos, mas não muito narrativos. Tá? São filmes muito líricos, acima de tudo. Mais líricos do que narrativos. Tá? Mais poéticos do que dramáticos. Né? E não são documentários, de forma alguma. Né? São filmes nos quais uma reflexão é colocada de maneira muito direta ali. Né? A experiência do ser, estar no mundo é colocada de forma muito reflexiva ali. Tá? Mas sem fechar com nenhuma tese, com nenhuma conclusão inquestionável, né, científica, nascida através de metodologia científica, nada disso. Cara, é a vida, é o mundo, é o ser, né? Esse é o encanto do ensaístico, certo? Que a gente vê, repito, mais uma vez, assistam Vardar, assistam o Faces Places, né, Visage e Village, assistam também os Catadores e Eu, vocês vão entender isso perfeitamente, tá? É isso, gente. Essencialmente, serve como introdução aqui pra gente, ok? Então, deliciem-se com o ensaístico no cinema e também na literatura e nos veremos na próxima. Valeu, até mais!